Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje falaremos sobre... A parábola do semeador. Então, tá em Mateus, Mateus 13, versículo do 1 ao 9. Fala assim: Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear. E semeando parte das sementes caiu logo no caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por um, 70 por um e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, o que essa palavra trouxe pra gente? Trouxe pra gente entender que nós devemos ser igual ao semeador. Sim, primeiro vamos lá. Jesus estava ali, né, à beira do rio, chegou muita gente para poder escutar seus ensinamentos. E para essa multidão ele acabou indo para um barco. E lá ele começou a parábola. Por exemplo, quando ele falou assim, um semeador. No caso, esse um semeador seria ele mesmo. Né? Jesus está passando a palavra como se fosse ele mesmo. E ali ele fala assim, um semeador jogou sementes. Quem são as sementes? Somos nós. Sementes somos nós. Então, Jesus é o semeador, semente nós. Beleza. Então, quando Jesus passou, jogou as sementes na terra, sementes é nós. E onde é o fruto dela? Ela se dá onde ela cai, né? O fruto. Sim, Então, a primeira caiu no solo, só que os passarinhos comeram. E aí, os passarinhos, geralmente, eles pegam as sementes e levam para outro lugar. Então, às vezes, elas vão semear em outros locais. E vai trazer mais bens em cada um com a sua função, né? sim. E quando ele falou assim, alguns caíram em solo pedregoso. Quer dizer que caíram, foi semeados, mas esse semeado não foi, não deu frutos. Porque, Ele deu o fruto ali, só que o sol foi tão forte, né? Teve um fator muito grande que não deixou ele ir para frente. Que faltou água, faltou nutrientes para essas sementes semearem ali, crescerem, né? E aí acaba que teve uma dificuldade, né? sim. Impediu. Sim, então, quando ele cai em solo pedregoso, é quando as pessoas se afastam da igreja. Ou está na igreja, mas por algum motivo vai embora da igreja, porque não teve nutriente para poder se alimentar e dar frutos. No caso, e também quando ele dá frutos, ele acaba trazendo mais frutos para a igreja, certo? Por isso que a gente fala sempre que qualquer armadura do cristão, que é oração, que é a Bíblia, que é a Santa Missa. Essas, sim, são a armadura do cristão. E aí, logo em seguida, umas caíram nos espinhos. Os espinhos foram, como não deu espaço para que ela semeasse, crescesse bonita, os espinhos sufocaram ela e logo ela morreu de novo. Então, às vezes Deus dá um caminho pra gente, ele se coloca lá pra gente ser semeado, ser plantado ali, ensina, e a hora que a gente vai crescer, uns espinhos vão nos abafando. Pode ser pessoas, pode ser situações na nossa casa, muitas de coisas que vai abafando e a gente não consegue terminar de crescer. E por fim, algumas dão frutos, realmente, que ela dá continuidade, né? Na continuidade no crescimento, no caso, crescimento espiritual. E aí, o que acontece? Quando a gente fala, nós aí falou crescimento espiritual, crianças, é porque quando você tá ali na igreja, aí todo mundo vai receber a primeira Eucaristia. Só
Algumas crianças não vão receber logo em seguida, porque às vezes não estão preparadas. Então, depende muito da situação. E aí, essas que deram frutos, vão as que pegaram o que Jesus nos ensinou, plantou ali, cultivou e vai espalhar, semear para outra nova etapa. Vai espalhar na sua casa, na sua família, na igreja, onde você estiver. Então, a gente tem que ser sementes do semeador. Então, a gente devemos ser frutos de Deus, de Sim, Jesus. no versículo 18, Jesus fala assim, ele explica um pouco sobre a palavra. Ele fala assim, ouvi, pois, o sentido da palavra do semeador, quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Então, quando você escuta a palavra e ela entra e sai, e você não pratica, é aquele mesmo que cai, aquela semente que cai, o caminho, mas ela se perde no próprio caminho. Ele fala assim, o solo pedregoso, ele cai, ele caiu, e aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou perseguição por causa da palavra. Logo encontra uma ocasião de queda. Esse, sim, o solo pedregoso, no sentido de que aquele que está na igreja, mas uma hora ele está na igreja, outra hora ele está vivendo a vida, o mundo. Então, ele não está constante, certo? Certo. E por fim ele fala, o terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e torna infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra, compreende e produz fruto. 100 por 1, 70 por 1 e 30 por 1. Então, foi que a gente falou, né? O último que é quando você dá frutos. E aí eu e o Júnior aqui, a gente pegou e deu frutos. Aí nós estamos semeando os frutos em cada criança. Em cada pessoa, a gente semeia esse fruto. A gente semeia rezando por ela, ensinando a palavra, conversando, dando dicas. A gente tá semeando, falando de Deus, né? Falando de Jesus. Isso é semear, por isso que dá frutos. Quando a gente cresce ali, bem semeado, bem cheio de frutos, só que a gente cai nos pecados. E aí a gente para de rezar, a gente xinga um outro, faz coisa feia e várias outras coisas, aí a gente começa a ser sufocado, que são os espinhos. Então, Jesus, ele mesmo explica dentro da palavra o que cada etapa quer dizer, que foi o que a gente fez, né? Sim. Explicou. Então, a gente tem que lembrar que Jesus ensina a nós por meio de parábolas. Toda vez que ele vai dar um ensinamento, é uma parábola. Porque é uma pequena história que tem um significado enorme Sim. na vida da gente. Então, nós devemos ser semeadores, né? Nós devemos ser a semente e semeadores, Sim. Né? Então, esse é mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha e fique fique com Deus. Fique com Deus.